Nessa aula e na próxima, eu vou te mostrar a relação da URI com as rotas que você vai criar e também com o pattern, ou seja, com a expressão regular. Então preste muita atenção nessa aula e na próxima, porque se você não entender a relação desses três elementos, da URI com as rotas com a expressão regular, provavelmente você vai deixar de entender muita coisa e muita coisa essencial. Então preste muita atenção nessa aula e na próxima. Eu criei um projeto onde eu coloquei somente o index.php e é nesse index.php que eu vou fazer você entender a relação desses três elementos, da URI com a rota, quer dizer, com as rotas que você vai criar e também com o pattern. Você sabe que eu vou utilizar a estrutura lá do curso da mini loja com PHP orientado a objetos. O link desse curso eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E lá no curso eu utilizei um sistema de rotas, eu criei um sistema de rotas utilizando essa estrutura. Router igual new router. Então está aqui o meu primeiro elemento, que são as minhas rotas. E lá no curso eu coloquei o router add para para criar a minha rota. E o primeiro parâmetro desse router add é a minha URI, porque não sei se você sabe, mas o identificador das minhas rotas são o quê? São as URIs. Então, quando eu crio as minhas rotas, os identificadores das minhas rotas são as URIs. E nesse caso aqui eu coloquei como o primeiro parâmetro. Eu vou colocar aqui product/numeric. Então aqui já tem dois elementos da relação. Tem a URI e também tem a rota. E veja que aqui eu coloquei o numeric lá na primeira aula, aula de apresentação desse curso. Você já viu eu utilizando isso aqui, você já entendeu o conceito, mas só que você não sabe exatamente como que funciona por baixo dos panos isso aqui. Então nessa aula e na próxima eu te garanto que você vai entender. E o segundo parâmetro aqui é o get, é o tipo de requisição. E o terceiro é o controller. No caso aqui, vamos supor que seja o home controller, mas no caso, claro, vai ser o product controller. E aqui eu chamo index, que é o método desse controller. Então lá no curso da mini loja com o PHP orientado a objetos, eu trabalhei exatamente dessa maneira. E nesse curso eu vou trabalhar também exatamente dessa maneira, mas só que para fazer você entender a relação da URI com as rotas e também com a expressão regular, eu preciso trabalhar de uma maneira diferente aqui. Eu vou trabalhar utilizando um array para criar as minhas rotas. Então eu vou colocar aqui routes igual, lembrando que quando eu estiver criando o projeto, eu vou trabalhar utilizando a estrutura lá do curso da mini loja com o PHP orientado a objetos. Eu só estou utilizando essa estrutura aqui para você entender exatamente a relação dos três elementos, das rotas com a URI e também com o pattern, com a expressão regular. E você sabe que o identificador das minhas rotas são o quê? São as URIs. Eu vou colocar aqui a minha primeira URI, vai ser product barra, vai ser 12. E vou criar mais uma, vai ser user barra Alexandre. Agora eu vou lá no meu navegador, vem aqui no meu navegador e você sabe que isso daqui, isso aqui, preste muita atenção, isso aqui é a minha URL. O que eu colocar depois é o que? É a minha URI. Então eu tenho URI em dois locais, eu tenho a URI aqui no navegador e também URI lá na minha rota. Então agora tem que dar um jeito de verificar se essa URI que eu vou digitar aqui, ela bate com alguma das URIs das rotas que eu criei. Então vou colocar aqui o seguinte, olha só, eu vou colocar aqui barra user barra Alexandre. Opa, acabou apagando tudo, né? Barra user barra Alexandre. Então essa URI aqui, ela bate com alguma das URIs dessas rotas aqui, bate com essa daqui. Então é essa a rota que eu quero utilizar. Mas só que agora vem um problema. Você não concorda comigo que aqui, logo depois do user, esse nome aqui pode ser qualquer um? Pode ser João, pode ser Pedro, enfim. E aí, como que eu faço? Agora vem o terceiro elemento, vem o pattern, vem a expressão regular. Eu vou abrir aqui o site do regexr.com. Olha só, regexr.com. E agora aqui embaixo eu vou colocar o seguinte, olha só, barra product, barra vai ser 12. E agora aqui em cima eu vou criar a minha expressão regular para bater exatamente com essa URI aqui. Lembrando que quando eu crio
a minha rota, eu não preciso colocar a minha URL, porque já está implícito. Eu não preciso colocar aqui, por exemplo, http://localhost na porta 8000. Não preciso fazer isso. Isso aqui já está implícito, então posso omitir isso aqui. Agora eu vou colocar aqui. Olha só, preste muita atenção. Veja que aqui o primeiro parâmetro, deixa eu dar um zoom um pouco maior. Veja que o primeiro parâmetro aqui, ele é a barra. Primeiro parâmetro não, perdão. O primeiro elemento aqui é a barra. Então eu vou colocar aqui uma contrabarra e depois a barra. Na expressão regular, quando eu quero pegar exatamente um elemento, eu coloco uma contrabarra antes e depois eu coloco o elemento. Então isso aqui quer dizer que eu quero exatamente uma barra. Agora eu vou colocar products. E veja que aqui embaixo ó, já apareceu o barra product já com fundo azul. Quer dizer que já encontrou essa... Quer dizer que com essa expressão regular eu já encontrei isso aqui, o barra product. E agora eu vou colocar de novo uma contrabarra, depois uma barra. Quer dizer que eu quero pegar literalmente uma barra. E agora já apareceu aqui selecionado a barra product barra. Agora eu vou colocar o seguinte. Abro colchetes, fecho colchetes e lá dentro eu coloco do 0 até o 9. Quer dizer que eu quero pegar somente números. E veja que aqui embaixo, olha só, aqui embaixo, ele selecionou somente aqui o 1 e não pegou o 2. Então, se eu quiser pegar todos os números aqui, eu tenho que colocar logo depois dos colchetes, eu tenho que colocar aqui um mais. Olha só, agora ele pegou. Agora eu posso colocar aqui quantos números eu quiser. Interessante, né? A mesma coisa vale para o user. E aqui, user. Eu vou passar aqui o Alexandre. Agora eu venho aqui e coloco, ao invés de eu esperar somente números, eu vou esperar letras, olha só. A até Z. Pronto, ele pegou aqui o Alexandre. Quer dizer, o user Alexandre. Se eu colocar aqui user barra João, ele vai pegar também. Então agora tem que dar um jeito de fazer o seguinte. Olha só, preste muita atenção. Eu tenho que dar um jeito de pegar isso daqui, ó. Pegar isso aqui e colocar um placeholder aqui. Qual que é o placeholder? Lembra lá do numeric? Eu vou colocar aqui o numeric. Por que eu estou utilizando dessa maneira? O numeric e aqui também o alpha. Por quê? Porque quando eu trabalho com o CodeIgniter, ele trabalha exatamente dessa maneira. E eu achei uma coisa bem legal. Então eu adaptei aqui para o projeto. Agora, esse numeric aqui, ele tem que ser substituído pelo quê? Tem que ser substituído por isso aqui. Por isso daqui, exatamente isso aqui, ó, exatamente isso aqui. E o alpha tem que ser substituído pelo A até Z mais. E tem também o N. Eu vou colocar aqui, vai ser... o que eu posso colocar aqui? Vai ser blog não, post. E vou colocar aqui o N. O que é o N? O N, ele significa que eu quero aceitar letras, que eu quero aceitar números e também quero aceitar o tracinho. Então, vou colocar aqui, olha só, vou colocar aqui o seguinte, vai ser do A até o Z, do 0 até o 9, então eu quero aceitar aqui tanto letras como números. Se eu colocar aqui letras, ele também aceita, olha só, aqui está misturado letras e números. Então, eu misturei letras e números. E se eu quiser aceitar aqui o tracinho, eu quero colocar aqui, quer dizer, vou colocar aqui uma contrabarra e depois o tracinho. Lembra que eu falei para você que na expressão regular, se eu colocar uma contrabarra e depois colocar um elemento, quer dizer que eu quero pegar exatamente esse elemento, exatamente esse símbolo. Então eu quero pegar também, eu quero aceitar também o tracinho. Então se eu colocar aqui, vai ser post barra meu traço primeiro post. Agora eu vou colocar aqui post, olha só, ele pegou exatamente isso aqui, ó, exatamente isso aqui, que é exatamente essa expressão regular aqui. Deu para entender a lógica, né? Então agora tem que dar um jeito de substituir o N por isso aqui, ó, A até Z, 0 até 9 e depois o tracinho, escapando o tracinho. Então agora eu vou substituir isso daqui por isso aqui, e isso daqui por isso aqui, e isso daqui, ó, por isso daqui. Agora, como que eu faço para substituir esses valores? Mas antes, eu preciso mostrar uma coisa bem importante. Se eu colocar aqui o seguinte, ó, se eu colocar aqui vai ser barra post, vai ser barra teste, depois barra alguma coisa. Tá vendo que aqui, ó, isso aqui, ó, até aqui ele está selecionado, está com fundo azul. Então essa expressão regular aqui em cima, ele bateu exatamente com isso aqui. E também bateu exatamente com isso aqui, ó, com esse primeiro aqui.
Então, no caso, ele vai acabar achando mais de uma rota. E aí, como que eu faço? Eu tenho que falar para a minha expressão regular que eu quero exatamente essa expressão regular aqui. Eu quero exatamente o conteúdo que bate com isso aqui, exatamente isso aqui. Então, eu coloco logo no começo aqui da expressão regular, eu coloco o acento circunflexo. Eu coloco isso aqui. E no final, eu coloco o cifrão. Quer dizer que eu quero exatamente isso aqui. Eu vou tirar isso aqui. Olha só, ele encontrou somente esse primeiro. E agora, se eu colocar, por exemplo, barra teste, pode perceber que não está mais com fundo azul. Então, ele não encontrou. Eu quero somente o conteúdo que bate exatamente com essa expressão regular aqui. Então, no começo, eu tenho que colocar aqui o acento circunflexo e no final, eu tenho que colocar aqui o cifrão. Quer dizer que eu quero pegar exatamente o conteúdo que bate exatamente com isso daqui. Então, essa aula está ficando por aqui, porque eu já passei bastante conteúdo para você assimilar e para você testar aí também. E na próxima aula eu faço a relação. No caso, eu coloco a substituição desse numeric por isso aqui. Substituo o alfa por isso aqui e substituo o n por isso aqui. Vai ser bem legal. Então, nos vemos na próxima aula.